Bob Dylan sempre foi conhecido como o profeta silencioso da música americana, o ícone ganhador do Nobel com quem todos sonhavam em trabalhar. Mas aos 83 anos ele destruiu essa imagem com uma confissão que ninguém esperava. Ele revelou uma lista secreta com os nomes de 7 artistas que mais detestava. E os nomes chocaram a indústria, colaboradores, amigos, próximos até ídolos. Eles o elogiavam publicamente, mas foram apagados de sua vida a portas fechadas. E quando você souber por que esses relacionamentos ruíram, entenderá por que juraram nunca mais se encontrar. Paul McCartney, o Fusca Dylan, não conseguia perdoar. No topo da lista de ódio de Dylan, no lugar que ninguém esperava, está Paul McCartney. Sim, aquele Paul McCartney, o Fusca mais amado, o homem que todos presumiam que Dylan admirava incondicionalmente. Mas não era nada disso. E quando você sabe o que aconteceu, a reação de repente faz sentido. A fissura surgiu em 1987, muito antes de as desavenças virarem manchete. McCartney estava dando uma entrevista de rotina falando sobre melodia e estrutura pop e o estado mutável da música. Então o repórter mencionou casualmente o trabalho recente de Dylan, as canções mais sombrias e experimentais, com as quais Dylan vinha se debatendo. Paul riu, levemente deu de ombros e disse: Bob não está mais escrevendo canções que as pessoas consigam lembrar. Era suave, quase lúdico. Mas para Dylan, não era nada lúdico. Era uma bala. As pessoas se esquecem de que Dylan, em meados dos anos 80, não era à prova de balas. Ele era frágil, exausto e vinha de uma década de turbulência espiritual. Estava se reinventando. E quando um dos músicos mais influentes da época insinuou que seu novo trabalho não tinha fôlego, Dylan se sentiu humilhado. Um amigo próximo lembrou-se mais tarde de Dylan murmurando: ele queria ser Lennon. Ele nunca me entendeu. Não era bravata. Era Dylan estabelecendo um limite. As consequências aconteceram discretamente. Os planos para uma mini-turnê colaborativa foram repentinamente cancelados. Reuniões particulares foram suspensas. McCartney não entendia por que Dylan nunca o confrontou. Mas os bastidores sabiam exatamente o que causou o congelamento das relações. Os fãs continuavam esperando por uma reconciliação, mas aqueles próximos a Dylan juram que isso nunca aconteceu. Lennon era o Beatle que Dylan realmente respeitava. Astuto, cínico e imprevisível. Paul era o oposto refinado, cauteloso, adorado, feito para o charme. Para Dylan, esse charme parecia desonesto. Eric Clapton, o herói da guitarra que tentou tomar o trono de Dylan. O segundo lugar na lista de pessoas que Dylan detesta pertence a um homem de quem ele já falou muito bem, Eric Clapton. E o mais curioso é que Dylan não começou detestando-o. A antipatia surgiu de repente de forma intensa e a partir daquele momento ele nunca se esqueceu. Pessoas próximas a ambos ainda falam sobre a noite em que tudo aconteceu. Era final de 1978, em uma sala de ensaio apertada em West Hollywood. Um grupo de músicos estava reunido após uma sessão. Clapton estava relaxado, aquecido depois de um longo dia tocando, falando mais alto que o normal. E soltou uma frase que atingiu a sala como um estrondo: Dylan está perdendo a garra, alguém vai ter que intervir eventualmente. As pessoas ali presentes congelaram. Uma delas disse depois que não falou aquilo com raiva. E ele disse isso como se estivesse constatando um fato. E isso foi pior. E claro, esse fato chegou a Dylan em 24 horas. Porque no mundo da música nada fica em segredo. Quando Dylan ouviu, ele não explodiu. Nem sequer pareceu surpreso. Apenas assentiu lentamente. E segundo um baixista presente, ele só disse algo uma vez. Engraçado como as pessoas mudam quando acham que estão se atualizando. Aquela frase não era direcionada ao talento de Clapton. Era direcionada à sua ambição. As consequências foram imediatas. Uma sessão de teste que Dylan e Clapton tinham agendado desapareceu da agenda. Ligações não foram atendidas. Mensagens foram ignoradas. Clapton tentou perguntar por aí, e finalmente um engenheiro lhe disse sem rodeios: o que quer que você tenha dito na outra noite, Bob ouviu. Clapton tentou resolver a situação uma vez durante um festival em 1981. Ele caminhou em direção a Dylan nos bastidores com a mão levemente erguida, pronto para falar. Dylan o viu, cerrou os dentes, virou as costas e foi embora. Clapton pareceu genuinamente atônito, como se tivesse acabado de perceber que aquilo não era um mal-entendido. Era definitivo. Joan Baez Arreinha,
Do Folk, que quebrou a confiança de Dylan. O que exatamente levou Bob Dylan e Joan Baez, que eram a dupla mais poderosa da música folk, a quase não se falarem por décadas? Essa é a pergunta que os fãs ainda sussurram, porque a ruptura não foi apenas artística, foi pessoal, dolorosamente pessoal. A rixa entre eles começou com um momento que Joan considerou inofensivo. Durante o período caótico de meados da década de 1960, quando Dylan se reinventava, Joan declarou publicamente que ele estava se afastando das pessoas que precisavam dele. Para o mundo soou como um comentário sobre música. Para Dylan, foi como uma facada de alguém que conhecia suas dúvidas mais íntimas do que ninguém. A verdadeira ruptura ocorreu durante a turnê britânica de 1965. Joan esperava se juntar a Dylan no palco, como já haviam feito muitas vezes antes. Mas ao chegar, tudo estava diferente. A equipe de Dylan não lhe cedeu um espaço. O próprio Dylan se recusou a fazer um dueto. Segundo um membro da equipe, Joan o confrontou em um corredor e disse: "Você está mesmo me excluindo?" Dylan teria respondido friamente: "Este não é o seu show." Aquilo não foi apenas rejeição, foi humilhação. Algumas noites depois, Joan percebeu que Dylan não estava apenas seguindo uma nova direção artística. Ele estava a dispensando. Mais tarde ela disse: "Ele não me devia nada além de honestidade." Dylan nunca se desculpou, nunca explicou. E isso a magoou mais do que qualquer manchete. Mas isso não foi o fim. Joan expôs a dor publicamente. Em entrevistas, falou sobre Dylan estar se perdendo, abandonando o ativismo. Ela não atacou seu talento, mas sim sua integridade. E essa era a única coisa que Dylan protegia com mais ferocidade do que sua fama. Pessoas próximas a Dylan disseram que ele se sentia exposto, quase traído, como se a pessoa que conhecia suas inseguranças as tivesse transformado em munição. Ele nunca gritou sobre isso. Simplesmente descartou a possibilidade de trabalhar com ela novamente. Empresários que sugeriram uma reunião foram imediatamente rejeitados. Dylan disse mais tarde: "Ela usou minhas dúvidas para me envergonhar." O silêncio deles durou mais de 40 anos. Nem mesmo a reunião no festival Rolling Thunder de 1975 curou a ferida. Isso só tornou a tensão visível. As câmeras os flagraram sorrindo, mas sem conexão. Se apresentando juntos, mas sem confiança. Lou Reed, o poeta punk, que zombou da alma de Dylan. Lou Reed conquistou o 4º lugar na lista de ódio de Dylan no momento em que abriu a boca em 1974. Ele atacou diretamente a identidade de Dylan e Dylan nunca o perdoou por isso. O momento aconteceu durante uma entrevista que Reed concedeu para promover um projeto do Velvet Underground. O jornalista perguntou sobre a influência de Dylan na composição de suas músicas. Reed não hesitou. Disparou uma frase que ainda ressoa hoje: "Dylan nunca significou nada para mim." E acrescentou outro golpe: "Suas letras são pura ilusão." Quem ouviu a entrevista completa disse que Reed não estava brincando, não estava com ciúmes nem mesmo com raiva. Ele disse isso com o mesmo tom frio e impassível que usava ao falar sobre configurações de amplificadores e distorção de guitarra. E foi exatamente isso que tornou o comentário doloroso. Não foi nada pessoal para Reed, mas se tornou profundamente pessoal para Dylan. Quando os comentários chegaram a Dylan, ele não reagiu com agressividade. Não respondeu. Sua atitude foi ainda mais fria. Segundo alguém que trabalhou em suas turnês na década de 1970, Dylan assentiu uma vez e disse: "Deixe-o falar, o silêncio lhe responderá." E esse silêncio se tornou a rixa. Dylan apagou Reed de sua vida, sem menções públicas, sem sequer um reconhecimento. Músicos que tentavam mencionar Reed em uma conversa diziam que Dylan mudava de assunto instantaneamente, como quem tira a cinza de um cigarro. A tensão aumentou discretamente uma década depois. No início dos anos 90, durante uma entrevista para a Rolling Stone, um jornalista mencionou Lou Reed casualmente. Dylan olhou para cima, deu um sorriso irônico e perguntou: "Quem?" Não era uma piada. Foi uma rejeição pura e simples, o tipo de rejeição que os artistas temem mais do que um insulto. Reed soube disso mais tarde e, segundo consta, revirou os olhos dizendo: "Claro que ele disse isso, mas o incomodou mais do que ele admitiu." E aqui está a reviravolta. Quase nenhum fã sabe. Reed disse certa vez a um amigo: "Dylan era inseguro demais para me levar a sério." Dylan também ouviu isso. Depois disso, a porta se fechou para sempre. Leonard Cohen, o poeta.
Dylan o amou e depois o detestou para sempre. Leonard Cohen ocupa o quinto lugar na lista de coisas que Dylan odeia. E é o mais doloroso porque essa rixa não começou com zombaria ou ambição. Começou com admiração. Dylan realmente amava o trabalho de Cohen. Ele o elogiou publicamente, chamou-o de compositor de altíssimo nível e falou de Cohen com uma delicadeza que raramente demonstrava a alguém. E é exatamente por isso que o que aconteceu a seguir pareceu uma traição, da qual Dylan não conseguiu se livrar. O ponto de ruptura surgiu silenciosamente no início da década de 1970. Cohen, durante uma entrevista em Paris, foi questionado sobre os primeiros trabalhos de Dylan como compositor. Ele sorriu, educadamente, pensou por um instante e disse que suas primeiras canções eram um tanto adolescentes em comparação com os poetas que eu admirava. Ele quis dizer isso academicamente não com malícia, mas o contexto não importava. Aquela única palavra adolescente atingiu Dylan como um tapa. Pessoas próximas a Dylan dizem que ele releu aquela citação várias vezes sem acreditar que Cohen a tivesse dito. Não se tratava de um rival ou de um provocador. Era o compositor que Dylan realmente temia, porque a escrita de Cohen atingia profundidades que Dylan respeitava. Ouvir Cohen menosprezar seus primeiros trabalhos era como ouvir um mentor sussurrar: "Você nunca foi tão bom quanto pensava." Durante um encontro casual em Nova York, anos depois, Cohen tentou puxar conversa. Dylan manteve a calma distante. Mais tarde, Cohen disse a um amigo: "Bob fala em enigmas." Mas fontes internas afirmam que Dylan simplesmente não queria abrir essa porta novamente. Ele não conseguia confiar em alguém que o havia magoado de uma forma que os críticos jamais conseguiriam. A rivalidade artística entre eles só se tornou mais complexa. Quando Cohen lançou Hallelujah, Dylan elogiou o álbum publicamente apresentando-o em shows, mas nunca entrou em contato com ele em particular. Quando Cohen elogiou a simplicidade de espírito de Dylan em suas composições, Dylan simplesmente ignorou o elogio. Para todos os outros pareceu frio. Para aqueles que conheciam Dylan foi algo deliberado. A ferida daquela antiga entrevista nunca cicatrizou. Então me diga qual nome na lista de Dylan mais te chocou. E qual rixa você acha que deveria ter sido resolvida? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder a próxima história inédita por trás das maiores lendas da música.